Bom dia, igreja! Hoje é dia 10 de junho de 2020. Estamos numa quarta-feira. Como é que está você? Você vai bem? Desejo para você tudo de bom. Deus abençoe você. Deus abençoe a sua família de coração. Que Ele derrame sobre a sua vida misericórdia, graça e paz da parte do Senhor Jesus, ok? Queria te fazer uma pergunta aí. Qual é o time que você torce? O time que você torce. Queria que você soubesse desse assunto, porque eu vou falar sobre a bandeira que a gente torce, né? Não, eu não vou falar de política, não. Queria falar o que está em Êxodo, capítulo 17, versículo 15. Nós vamos falar sobre o Senhor é a nossa bandeira, gente. Olha que coisa linda. Então, daqui a pouco a gente volta. Bem, nós estamos de volta e eu queria ler com você Êxodo capítulo 17, versículo 15. Diz assim: Moisés construiu um altar e chamou-lhe O Senhor é a minha bandeira. Que Deus nos abençoe com a leitura desse texto. Este é o tema que nós vamos falar nesta manhã. O Senhor é a minha bandeira, o Senhor é a nossa bandeira. E uma bandeira pode, dependendo do que seja, significar muita coisa. Uma bandeira branca, por exemplo, quer dizer que um exército se rendeu a outro exército, e aí é motivo de celebração. Uma bandeira, por exemplo, a meio mastro, significa luta oficial de uma nação, de um clube, ou seja lá o que for, o que aquela bandeira representa. Moisés aqui está erguendo um altar e declarando que Deus é a bandeira dele. Queria examinar com você a razão pela qual Moisés está dizendo isso. Bem, o capítulo 17 vai encerrar contando a história da invasão de um povo chamado Amalequitas. Na verdade, Deus está no caminho da terra de Canaã, pelo deserto, ensinando o povo, dando maturidade ao povo. Primeiro, este povo tem a euforia de libertação, depois se depara com a falta de pão e carne, depois se dá de cara com a falta de água para beber, e agora o povo vai aprender a batalha, o corpo a corpo da chegada até a sua terra prometida. E o primeiro episódio são os Amalequitas. Os Amalequitas é um povo que chega de repente para atacar o povo de Israel. E a primeira coisa que a gente pode saber é que, de repente, há uma batalha para nós travarmos. Estava tudo muito bom, tudo muito bem, de repente veio a chuva em nossa cidade de Manhumirim. A tempestade pegou a todos de surpresa. Quando nós estávamos nos reerguendo, por exemplo, a nossa cidade e muitas outras, veio então a pandemia, e a pandemia fez com que agravasse ainda mais e distanciasse mais alguns projetos de todos, não só de nossa cidade, mas de todo o mundo. As batalhas aparecem assim, de repente, como a tempestade de nossas vidas. Nós precisamos estar preparados para isso. Como o povo de Israel reagiu a esse ataque amalequita? Qual o segredo para que Moisés concluísse na sua vitória que o Senhor é a nossa bandeira? Queria meditar com você algumas coisas rapidamente. A primeira é de que Moisés, no versículo 9, diz para Josué: escolha homens para batalhas. E aí eu me lembro de que quando saiu do Egito, o povo, diz o texto bíblico, que eram mais de 600 mil homens, fora mulheres e crianças.
E agora Moisés não vai com 600 mil para cima dos amalequitas. Ele diz: Josué, escolha homens. É muito importante você escolher com quem você vive. É muito importante você escolher com quem você trabalha. É muito importante você escolher com quem você está. Porque há um ditado bem antigo que diz: diga-me com quem andas e te direi quem és. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender para nós vencermos a batalha das nossas vidas é saber com quem nós andamos. Gosto da ideia, por exemplo, de andarmos com crentes. A Bíblia, por exemplo, nos adverte, nos encoraja a não fazer acordo societário, por exemplo, para uma empresa com pessoas que não sejam cristãs, pessoas que sejam ímpias, pessoas que não tenham o mesmo pensamento cristão como nós temos. Então, a primeira coisa que Josué fez: escolha os soldados que você vai batalhar contra os amalequitas. Outra coisa que a gente percebe é que um líder precisa tomar a frente, ele precisa tomar a direção da coordenação da batalha, seja o líder que for. Eu, por exemplo, sou um pastor de uma igreja, eu preciso assumir a liderança da igreja. Eu não posso deixar que outras pessoas liderem no meu lugar. Eu preciso ter o braço forte, a convicção de que a liderança me foi dada pelo Senhor para agir. Da mesma maneira que existe dentro das igrejas outras lideranças, como, por exemplo, lideranças de ministérios, onde o líder de cada ministério precisa assumir o seu papel e atuar como líder e orientador das pessoas que estão fortalecendo o seu ministério. Da mesma sorte, líderes de PGMs, cada um de nós como líderes precisamos tomar a frente das batalhas que cada um de nós tem ou vai ter até que nós venhamos a chegar um dia à terra prometida. Moisés estava segurando a onda e coordenando tudo. Josué escolhe homens, parte para a batalha, enquanto Arão e Hur sobem comigo para a montanha. Estava montado um planejamento de ataque e de batalha comportamental nessas batalhas. Outra coisa que a gente pode ver aqui é que é preciso ter uma visão privilegiada da batalha. Qualquer líder que se preza precisa saber com quem está lutando, quais armas que você tem, como você vai fazer. A Bíblia nos ensina a planejarmos tudo, para que ao terminar a nossa obra não venha faltar nada por falta de planejamento. Assim Moisés sabia que não era uma luta que ele venceria somente com o braço forte dos guerreiros de Israel, mas ele teria que precisar da ajuda de Deus. Por isso, Arão, o sacerdote, Hur, sobem junto com ele e começam então a interceder pelo povo de Israel em meio à batalha. Moisés sabe que o bastão representava o poder de Deus, a presença de Deus naquele lugar. E ele ergue as suas mãos, e enquanto ele ergue as mãos, a batalha é vencida. Mas os seus braços, que cansam, já experimentou fazer isso, começam então a arriar. No momento que ele arreia os braços, Israel começa a perder a batalha. Então, com força total, ele levanta, mas os seus braços ficam pesados demais. E aí é que entra a força de líderes que ajudam a liderança de Moisés. Pessoas como Arão, sacerdote, seu irmão, e Hur, se juntam a Moisés e sustentam o seu braço. Enquanto isso acontece, o povo de Israel continua, volta a vencer. Mas também os braços dessa liderança começam então a pesar. E eles então amparam, juntamente com as suas mãos, amparam nas rochas laterais para que Moisés e eles tenham façam menos força e mantenham seus braços erguidos. Isso me faz pensar na rocha que mana água, que brota água ao comando de Deus. E aquela rocha agora está sustentando os braços de Moisés para que haja então a vitória. E aí nós podemos pensar
nós precisamos de irmãos nos ajudando na batalha, sim. Pessoas que nos ajudem a erguer e manter os nossos braços erguidos, mas continuaremos a precisar sempre da figura da rocha de Cristo, que pode nos sustentar, nos sustenta e nos dará a vitória. E aí, por fim, nós vamos ver no verso 15 o texto que nós lemos, ou seja, Moisés estava celebrando a vitória. Qual é a maneira de celebrar a vitória aqui? Deus manda Moisés erguer um altar. E Moisés ergue um altar e lá ele escreve no altar: o Senhor é a minha bandeira. Uma vitória pessoal do grande líder Moisés. Mas note que o altar era para ser exibido. Para quem quer que passasse naquele lugar e observasse, iriam dizer: aqui o exército de Israel, o Deus de Israel, venceu o povo amalequita. Cada vitória que nós temos precisa ser comemorada com altar. As pessoas precisam saber que Deus nos abençoou, Deus tem cuidado de nós e as pessoas precisam ouvir isso de nós. Porque todas as vezes que nós dissermos isso para as pessoas, nós vamos estar encorajando essas pessoas a também terem o mesmo tipo de vitórias que nós temos tido. Então, o fato do nosso altar ser erguido diante das pessoas para que todos vejam, não é um exibicionismo, mas um testemunho eficiente que abençoa a vida das pessoas. Então, tem feito altares da sua vida? Hein? Tem comemorado, tem celebrado a vitória? Por acaso o Senhor também é a tua bandeira? Então, a bandeira que significa tanto para muita gente, significa para mim que o Senhor é a minha bandeira. Ele, Senhor, é a razão da minha vitória. Ele, o Senhor, a quem eu represento. É Ele que eu carrego nas mãos e digo assim: eu, sem Ele, não sou nada. Ele é tudo para mim. É Ele quem me abençoa. Ele que me criou, Ele que me salvou, me resgatou e me sustenta, me dando vitórias de todo jeito. Vitória para a alimentação, no sustento, na sede e agora na batalha pessoal contra o mal. Que Deus abençoe você. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, porque Tu és a nossa bandeira. Obrigado, Deus, porque as pessoas que estão nos ouvindo podem entender o quão é bom, quão é agradável termos a Ti como nosso protetor, o nosso cuidador, aquele que nos dá a vitória sobre o inimigo que tanto nos ataca. Abençoa, Deus, cada pessoa que está nos assistindo, para que ela também possa comemorar vitórias. Abençoa, Deus, sara os enfermos. Abençoa, Deus, as nossas autoridades e permita que sejamos livres desse Covid-19. Oramos e agradecemos pela vitória, em nome do Senhor Jesus, a nossa bandeira. Amém e amém. Que Deus abençoe você, abençoe sua família e erga a sua bandeira. Até amanhã, então, se Deus assim o permitir.